Todo mundo conhece alguém que sumiu aqui. Não é história antiga. Não é lenda urbana. Está acontecendo agora. Pessoas estão desaparecendo. Sem deixar rastro. Sem explicação. E o mais assustador? A cidade continua, como se nada tivesse acontecido. À primeira vista, é só mais uma cidade comum. Pessoas indo trabalhar. Crianças brincando. Mas tem algo errado. Aqui, ninguém fala sobre os desaparecidos. Como se fosse proibido. Como se mencionar isso fosse perigoso. E mesmo assim, todo mundo sabe. Clima mais pesado. Som ambiente abafado, como se o ar estivesse ficando denso. Tudo começa de forma simples. Tão simples, que quase ninguém percebe. Uma ligação não atendida. Uma mensagem visualizada, sem resposta. Um atraso pequeno demais para causar preocupação. Mas as horas passam. E o silêncio começa a incomodar. A família liga de novo. Os amigos insistem. Ninguém atende. Ninguém responde. Pausa mais longa. E então, a ausência cresce. Horas viram dias. Dias viram semanas. E, de repente, aquela pessoa simplesmente some do mundo. Sem luta. Sem portas arrombadas. Sem janelas quebradas. Sem gritos. Sem testemunhas. Nada fora do lugar. A casa continua intacta. A cama desarrumada. O copo ainda sobre a mesa. A televisão, às vezes ainda ligada. Como se tudo tivesse sido interrompido no meio de um momento comum. Como se alguém tivesse sido arrancado da própria realidade. E não importa quem seja. Não existe padrão claro. Jovens. Idosos. Pessoas saudáveis. Pessoas que nunca sairiam sem avisar. Famílias inteiras, desaparecendo de uma vez só. Sem aviso. Sem motivo. Sem explicação. Alguns casos são ainda mais perturbadores. Pessoas que estavam dentro de casa. Portas trancadas. Sem sinais de entrada. Sem sinais de saída. E mesmo assim, desapareceram. Como se algo tivesse atravessado paredes. Como se não precisasse de portas. E o mais inquietante é que ninguém viu nada. Nenhum vizinho. Nenhuma câmera. Nenhum movimento suspeito. Apenas o silêncio. E com o tempo, até esse silêncio começa a parecer errado. Pesado. Artificial. Como se a própria cidade estivesse escondendo algo. E talvez, o mais assustador de tudo, não seja o fato de que essas pessoas desapareceram. Mas sim, que não existe absolutamente nenhuma pista de que elas estiveram ali. Como se nunca tivessem existido. No começo, parecia aleatório. Casos isolados. Coincidências ruins. Histórias que ninguém conseguia conectar. Mas algumas pessoas começaram a perceber algo. Pequenos detalhes, repetindo. Horários parecidos. Situações estranhamente idênticas. Um desconforto que não fazia sentido ignorar. E então, alguém decidiu juntar tudo. Anotar datas. Comparar relatos. Revisar cada desaparecimento. Foi aí que o padrão apareceu. Claro. Frio. Impossível de negar. Todos os desaparecimentos acontecem à noite. Não de madrugada profunda. Nem no início da noite. Mas naquele momento exato. Quando tudo está em silêncio. Quando a cidade parece desligada. E mais do que isso, sempre no mesmo horário. Sem exceções. Sem variações. 3h17 da madrugada. 3h17. Nem um minuto antes. Nem um minuto depois. Como se algo estivesse seguindo um horário. Como se existisse um gatilho. Relatos diferentes descrevem a mesma coisa. Pessoas acordando de repente. Uma sensação estranha no ar. Um silêncio mais pesado do que o normal. E então, escuridão. A energia elétrica simplesmente some.
sem aviso, sem explicação, sem motivo aparente. Não é só uma casa. Não é só uma rua. Às vezes, bairros inteiros ficam no escuro. Como se algo estivesse desligando tudo, ao mesmo tempo. E nesse exato momento, às 3h17, é quando alguém desaparece. E quando a energia volta, minutos depois, tudo parece normal. Exceto por uma coisa. Alguém não está mais lá. E ninguém viu acontecer. Alguns tentaram explicar. Falhas elétricas. Problemas técnicos. Coincidência. Mas quanto mais os casos aumentavam, mais difícil ficava ignorar. Porque coincidências não seguem horário. Coincidências não desligam cidades inteiras. E coincidências não escolhem sempre o mesmo momento para acontecer. 3h17 não é apenas um horário. É quando alguma coisa começa. Alguém tentou investigar. Instalou câmeras pela casa. Decidiu esperar. Na primeira noite, nada aconteceu. Na segunda, às 3h17, a energia caiu. E por alguns segundos, a câmera continuou gravando. O suficiente para ver algo se movendo dentro da casa. Algo que não deveria estar ali. No dia seguinte, a pessoa que gravou isso também desapareceu. Sem aviso. Sem despedida. Sem nenhum tipo de explicação. A casa foi encontrada, vazia. A câmera ainda estava lá. No mesmo lugar. Mas as imagens sumiram. O arquivo estava corrompido. Partes deletadas. Outras, simplesmente inexistentes. Como se alguém tivesse passado ali e apagado exatamente o que não deveria ser visto. Como se alguém soubesse. O caso chegou a ser comentado. Por pouco tempo. Algumas pessoas tentaram falar, questionar, investigar, entender. Mas algo estranho aconteceu. As conversas começaram a desaparecer. Postagens apagadas. Relatos excluídos. Testemunhas, em silêncio. E então, ninguém mais tocou no assunto. A cidade inteira, simplesmente seguiu em frente. Como se nada tivesse acontecido. Como se ninguém tivesse sumido. Como se aquele vídeo nunca tivesse existido. Os vizinhos evitam olhar. Mudam de assunto. Fecham portas mais cedo. E quando alguém menciona os desaparecimentos, o clima muda. Imediatamente. Olhares desconfortáveis. Silêncios longos demais. Respostas curtas, ensaiadas. Como se todos soubessem. Mas ninguém pudesse dizer. E o mais perturbador é que não existe revolta. Não existe pânico. Não existe tentativa real de impedir. Só aceitação. Fria. Silenciosa. Estranhamente organizada. Como se isso já fosse parte da rotina. Como se a cidade tivesse aprendido a não reagir. E talvez esse seja o verdadeiro problema. Não o que está acontecendo às 3h17, mas o que acontece depois. Nada. Absolutamente nada. Porque quando uma cidade inteira escolhe o silêncio, não é por falta de respostas. É porque existe algo que não pode ser revelado. Como se todos estivessem protegendo alguma coisa. Ou pior, alguém. Se você acha que isso é só uma história, pense de novo. Porque existem lugares onde as coisas simplesmente não fazem sentido. Onde pessoas desaparecem e ninguém pergunta nada. E talvez o mais perigoso não seja o que está levando elas, mas o fato de que ninguém quer descobrir. Se você ficaria nessa cidade, comenta, eu ficaria. Mas se você já teria ido embora, comenta, eu iria agora. E me diz, você realmente acha que isso só acontece lá?